Frank Herbert era um cara... O Frank Herbert tem umas características dele que eu acho que é legal trazer, biográficas. Ele era tremendamente conservacionista, ou seja, a preservação do meio ambiente, até muito forte para ele. E ele escrevia discurso para o Partido Republicano. E ele se via como um cara bastante conservador. Então tem essas duas... E eu acho que as duas coisas estão bem presentes na história do Duna. E já puxando um negócio, existe todo um tema de discussão de que a inteligência artificial, as máquinas, deixam as pessoas mais fracas, degenera os costumes. Porque todo mundo começa a ficar mais dependente delas. Aquele preceito que nem tem no Wall-E, que os caras estão gordos no negócio lá e tal. Com o tempo a tecnologia vai degenerando a sociedade. E aí o que me parece? O Frank Herbert deliberadamente falou, cara, se a tecnologia for degenerando a humanidade, chega uma hora que a gente tem que parar com isso e começar a fomentar o potencial humano e a dificuldade. E tem um símbolo disso, que o Duna tem muitas situações limítrofes para desenvolver esse potencial. O Gonjabá é uma situação limítrofe, é o ritual, que é o seguinte, muita gente não entende isso, Gonjabar, porque é uma coisa meio... Cara, que diabo é isso? O cara botou uma mão numa caixa, agora vai ficar... Qual é o limite da dor que você aguenta? Qual o limite? Você consegue aguentar o limite da dor? Se você consegue aumentar o limite da dor, aí você está minimamente pronto para morrer pela causa. E se você está pronto para morrer pela causa, então você está pronto para ser o escolhido, para ser o Ksalter-Halder, ou qualquer outra pauta. Então, a ideia do sofrimento tem que fazer parte do treinamento, do desenvolvimento. Isso eu acho que eles mostraram um pouco no filme. Tem lá a figura do Duncan, tem um treinamento do Paul na história, mas não é muito intenso. E o treinamento tem que ser extremo. As Bene Gesserits fazem técnicas que tem que levar a pessoa ao extremo da capacidade. Né? Acho que tem até uma questão do Gonjabar que é fundamental, até para a obra do Herbert em geral, que é... Segundo a visão do Duna, você não nasce humano. O ser humano não é um dado natural. Você se torna humano conforme o controle dos seus impulsos, né? E o Gonjabar, tanto que é uma das falas da Bene Gesserit na hora, que ela fala assim, um animal roeria a própria pata para escapar dessa dor. Você está querendo desanimalizar os homens por meio da dor. Exato. Então a questão é, você tem que merecer ser humano dentro da obra do Herbert. Você não é dado humano como um direito inalienável. Relacionado com aquela frase que é a mais conhecida da obra dele, que é o medo é o assassino da mente. Assassino da mente, né? Sim. E não sei se todos perceberam, quem teve contato com a obra pela primeira vez, mas as Bene Gesserit são fundamentais na condução da civilização e até mesmo da narrativa do livro e do filme. Elas são literalmente uma ordem religiosa, né? Uma ordem militar religiosa que cumpre uma função específica que tem a ver com essa preparação, esse teste, essa questão de conciliar sofrimento com sacrifício e encontrar a linhagem perfeita daquele que vai ser de fato ou predestinado ou escolhido para aquele conjunto de pessoas e de espécies. E tem algo que me preocupou um pouco no filme, não sei o que vocês perceberam, mas tem vários personagens que colocam a Lady Jessica e até mesmo a ordem mais, digamos assim, de a maior alta hierarquia das Bene Gesserit como uma figura um tanto quanto negativa, assim. Eu percebo a mãe reverenda. Eu achei o filme do Villeneuve um pouco pejorativo em relação às Bene Gesserit. Especialmente a mãe reverenda parecia como uma figura meio manipuladora. Sim. Eu achei... Tem algo... O livro coloca um perigo nas Bene Gesserit, faz uma discussão, mas a leitura que você fez é perfeita. Elas são uma ordem militar religiosa, elas têm um catecismo, elas têm parte da estética delas inspirada nos jesuítas, e elas representam esse elemento. E é engraçado porque... Elas estão lá, elas estão no Império, elas estão na Familiar Trades, elas estão em vários pontos ao longo da história, elas são um pouco infiltradas por vezes, mas a função delas é preservar essa sociedade e preservar esse caminho, né? E se você parar por olhar, mesmo que tenha um perigo, o caminho das Bene Gesserit, em última instância, com todos os defeitos, é o que realmente salva o Duna. Sim. Porque... Sem dúvida o Paul é em grande parte fruto disso e o Paul vai ser o salvador da história original. Né? Acho que a questão um pouco das Bene Gesserit que é uma questão que é um pouco tangente à história como um todo. Apesar de no filme ser propagado que o Spice, a especiaria, é o elemento mais importante do universo, a impressão que dá é que na verdade não é. O elemento mais importante do universo na verdade é o sangue, é a capacidade de você controlar a reprodução humana, de você controlar o encaminhamento que você vai ter das linhagens humanas em função de você criar esse Kwisatz Haderach, que é o predestinado. Sim. E elas querem poder controlar esse processo para poder controlar esse ser supremo. E o que dá errado, na verdade, é porque a Jessica, no final, ela tem
o Paul, que ela teve por amor ao Duque Leto, ela teve fora do programa delas, e aí isso jogou uma chave no meio da engrenagem. Elas perderam o controle do processo a partir dali. Né? Sim, A sociedade... Pra mim, o que acontece é que esse projeto original delas pendia um pouco pra eugenia mesmo, pra uma coisa mais controlada, mas o Frank Herbert mesmo toma um ponto mais de linhagem, de dinastia do que isso. Porque o Paul ele é mais um herdeiro de uma nobreza, de uma dinastia, do que propriamente uma engenharia genética. É exatamente isso acho- que eu ia falar. E eu acho que existe também uma mensagem de que esse Messias, né, essa figura messiânica, que também, obviamente, é muito enraizada na figura messiânica original, assim, de Jesus Cristo. Depois a Sim. Lady Jessica vai ficar com ele, numa figura de Maria mesmo, né? Sim, sim. Então, ele consegue colocar que isso, obviamente, teria que ser uma decisão mais natural e mais divina, mais de fora, muito mais do que uma escolha... Que o homem poderia controlar. Exatamente. Isso eu já gosto no filme, eu não acho que ele coloca de forma pejorativa, assim. O cruzamento de linhagens, de gerações, para encontrar o escolhido, para chegar até esse resultado, é visto, me parece que por todos lá, como uma necessidade, como algo importante, algo a ser feito. E, de certa forma, tem discussões no Duna, por ele se passar milhares e milhares e milhares de anos à frente do nosso tempo, que já estão bem resolvidas, né? Por exemplo, viagens intergalácticas, interplanetárias, que em muitos outros filmes é o tema central, viabilizar isso ou acompanhar a viagem de um grupo de pessoas e astronautas. No caso do Duna, nem está mais em discussão. Eles já usam a especiaria há muito tempo para permitir isso, e a humanidade se salvar de alguma forma a partir dessas viagens, dessa exploração da especiaria, também já é um problema resolvido. Então, discussões políticas mais básicas, como salvaremos o planeta, ou a humanidade está destruindo o planeta que ela habita, já nem pertencem mais ao universo de Duna.